Boa tarde, quinto ano. Então, vamos para a nossa primeira aula de geografia. É a apostila nova de geografia, tá? Nós vamos trabalhar a página 193 a 100 e a 206, tá bom? Vamos lá, então. Essa unidade que nós vamos trabalhar fala sobre população brasileira e as suas características, né? Então, a gente pode começar dizendo que a nossa população hoje ultrapassa de 7 bilhões de pessoas no mundo, tá? No mundo, não é só o do Brasil. Isso se dá em virtude à capacidade de ocupação e sobrevivência. Então, olha lá. O Brasil está em quinto lugar como o mais populoso do mundo. Quinto, imagine qual o tamanho dessa população total do nosso mundo, né? Ele apresenta um território extenso, como vocês sabem, em relação ao número de pessoas que lá habitam, que aqui habitam, né? Então, vamos para nossas primeiras ideias, da página 194, tá? Onde lá pergunta, com tantos habitantes, nosso país apresenta uma grande diversidade humana. Como e quais informações podem ser coletadas para se conhecer as características de sua população? Então, nós vamos ter que pensar aí, né? Com tantos habitantes, o nosso país apresenta uma grande diversidade humana. Como e quais informações podem ser coletadas para se conhecer as características da população? Então, aí nós vamos colocar também em consideração as diversidades culturais também, tá? É uma dica. Então, eu quero que vocês preencham, que na nossa aula ao vivo nós vamos responder, tá bom? Aí, olha lá. Vamos lá, então. Na página 195, uma continuação da 194, né? Está falando sobre a população brasileira atual. Então, a nossa população não existe só os brasileiros, existem os imigrantes, né? Que vêm de fora, tá? E nós também acabamos ajudando outros países nessa população, quando nós migramos para outro país, tá? Então, vamos lá. Agora, nós podemos nos fazer uma pergunta assim. Como que é feita essa contagem de dados, né? Que órgão que faz isso? Que lugar faz isso, né? No nosso país, nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é responsável por recolher informações e organizar dados sobre os indivíduos daquele lugar, né? Assim, eles criam uma tabela para conseguir colocar direitinho, estatisticamente, o total de brasileiros, total de crianças, de adultos, de adolescentes, de idosos. Eles fazem uma escala, tá? Para saber a quantidade. Escala vocês já aprenderam, né? E as tabelas também. Então, eles usam a tabela na estatística, tá? Aí, olha só, a nossa população brasileira atual é quando nós falamos sobre o crescimento, né? Onde tudo é novo. E tudo que nasce acaba tendo uma evolução da população brasileira, tá? Então, acaba sendo populoso. Então, de 1872 a 2010, a nossa população cresceu 20 vezes o número. Então, olha só, 2010, nós estamos em 2020. Temos 10 anos aí que nós não sabemos ainda o total dessa população. Mas de 1872 a 2010, cresceu 20 vezes a nossa população. Isso ocorre por quê? Pelo crescimento atual, né, natural do ser humano, né, pelo nascimento, é o natural, né, e também pela transferência de pessoas vindas de outros países, que é a imigração, ou de pessoas que saem do seu país, como eu falei anteriormente, que é a emigração, certo? Então, tudo isso ajuda no crescimento populacional. Isso acontece pela modernização do país. O país ele precisa passar por uma modernização, né, de população. Imagine nós hoje, em 2020,
vivendo como em 1500? Não dá, né? Então nós precisamos crescer, passar também por essa transformação para ter esse crescimento populacional. Outro dado importante é a queda da imortalidade, né? Devido a essa melhoria de qualidade de vida, né? Mais saúde, mais educação, uma melhor renda. Quando nós temos uma melhor educação, nós temos uma melhor renda. Então isso gera uma queda na imortalidade, tá? E o censo demográfico não se concentra apenas no levantamento da contagem populacional. O censo, ele faz uma contagem populacional. Eu acho que em algumas casas de vocês, algumas pessoas já foram batendo lá na porta para saber quantas pessoas moravam, quem trabalhava, se tinha idosos, crianças. É o censo demográfico que faz essa contagem, tá? Mas também outros critérios fazem parte dessa contagem, como sexo, raça, idade, a cor, a renda familiar, se trabalham. Aí, esses dados permitem uma análise geral da estrutura da população brasileira. Eles fazem uma análise geral para saber quantos idosos tem no país, quantas crianças, quantos bebês, quantos adultos, quem trabalha, quantos estudantes. Então, eles chegam numa classificação onde eles têm essa quantidade total e quando o IBGE entra em ação, tá? Hoje em dia, temos mais mulheres do que homens. Nós temos 51% de mulheres, se eu não me engano, isso, e 49% homens na divisão, né, de sexo aí, pelo censo. Então, nós podemos ver que está bem equilibrado, mas que a mulher está conseguindo o seu lugar ali com trabalho, com perseverança, tá? E ela está lutando por esse lugar aí, onde há muitos anos atrás era só do homem, era só o masculino. E hoje em dia a mulher está lutando firme e forte aí, tá, meninas? Então, aguarde que tem o vídeo 2, tá bom? Um beijo.